Bom dia! Hoje eu tô aqui para mandar uma mensagem de parabenização pelo aniversário de 10 anos do Coletivo de Brechós. Essa organização, esse projeto, onde eu e a Val idealizamos e corremos atrás para que ele fosse feito, criado, realizado, né? Há 10 anos atrás, onde tudo ali era mato, como diz o ditado, já existia brechós aqui em Campo Grande, mas não tinha a visibilidade que tem hoje, né? Existia muito preconceito. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada porque a área de brechós aqui em Campo Grande estava ali naquela antiga rodoviária de Campo Grande, né? E era tudo totalmente diferente do que tá hoje em dia. Era muita bagunça, era desorganização, a gente não sabia se estava entrando num bazar, se estava entrando num brechó, porque não tinha placa, não tinha nada. Quem é dessa época lembra disso. Eram poucos os brechós que ali tinham placas, que tinham nomes, que realmente se comportavam como brechós, né? E existiam também brechós de nome na cidade, mas que eram mais assim, como é que eu vou falar? Mais elitizado, tinha uma ideia assim bem organizada do que é brechó, tanto com seu acervo como financeiramente, mas que eram de um outro patamar. E quando eu falo de outro patamar, é porque o projeto nasceu com a ideia de seguinte: sim, dar visibilidade e organização para os brechós, né? Há 10 anos atrás, aqui, tinha a visão de... A ideia de brechó era a ideia de bazar. O que hoje em dia a gente sabe muito bem que brechó é uma coisa, bazar é outra, né? E era aquela coisa de você ir pra comprar roupa a preço de banana, né? E às vezes roupa jogada, roupa que não tinha curadoria, que não tinha nada. E simplesmente você ia lá e quem gostava comprava, quem precisava não tinha condições financeiras para comprar um certo tipo de roupa, ia no brechó e comprava. Então a ideia do coletivo nasceu para mudar isso. Então assim, poucas pessoas, poucos brechós tinham essa ideia formada na cabeça. Então o coletivo nasceu a partir disso e também a Val acrescentou a ideia de dar oportunidades para mulheres empreendedoras, mulheres que muitas vezes tinham filhos, não podiam trabalhar com quem deixar o filho, não tinham de onde tirar a renda, ou não tinham oportunidade no mercado de trabalho, enfim, e agregar isso também. Então a gente juntou nossas ideias, as nossas opiniões, e daí nasceu o coletivo de brechós, certo? Só que na época eram duas sonhadoras, né? Duas duas pessoas que tinham esse ideal muito bonito, muito bacana na cabeça, mas que era pouco apoio. Quem dava cara a tapa. Foi daí que a gente decidiu assim: vamos levantar as mangas e vamos atrás, que a gente vai encontrar. E a gente correu. Eu me lembro até hoje que deram para Val uma quantidade X de brechós necessários para participar do evento. Sem esse número X, que eu não tô recordada hoje, não sei se eram 10, não sei se eram 10 ou 12, eu não lembro. Não ia ter condições da gente conseguir, não iam permitir o evento lá na plataforma cultural, né? E a gente foi atrás. Teve gente que respondeu que não tinha interesse, teve pessoas que não responderam, e teve essas mulheres maravilhosas que conseguiu encontrar batendo na trave. Faltavam 2 brechós, eu acho,
2 ou 1. Eu sei que era bem pouquinho que faltava. E a Val, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? Emília, será que não vai? E foi quando eu vi uma mensagem, né? Eu olhava muito os grupos do Facebook e vi uma pessoa postando lá desapego. E eu perguntei. E ela pegou, disse que tinha gostado da ideia e tal, que queria participar, né? E ela não tinha logo, ela não tinha nome, e ela foi e abraçou a causa e disse assim, eu quero. E aí fechou, e a gente conseguiu, assim, nos 45 minutos do segundo tempo. E eu lembro que a gente comemorou assim, como se tivesse ganho um prêmio, nem sei o que falar. Mas foi muito legal, a gente conseguiu fazer o evento na correria, debaixo de chuva, de sol, lotou, foi incrível, foi maravilhoso, deu muita gente, sabe? Eu me lembro que meus filhos, eu tinha o meu filhinho tava com 2 anos para 3 anos, 3 anos, e eu tinha uma bebezinha de quase 1 ano, né, quase 1 ano, de 6 meses, a Catarina, né, e eles foram, o meu filho pequenininho foi comigo, enquanto a minha bebezinha ficou com a minha mãe, e a minha filha mais velha foi junto comigo para me ajudar, né, e a gente saiu, e sem falar de mim também, tinha outras, né, outras meninas, outros brechós, outras brecholeiras que também estavam com filho de colo, filho bebê, estavam com irmãs, amiga, tinha senhora, então assim, foi incrível. Não falo, até hoje eu digo, não falo somente pelo lado financeiro, mas pelo reconhecimento, porque ali foi o pontapé inicial. Muito aprendizado, né? Porque depois a gente ficou tão mal acostumada com o primeiro e segundo evento que lotou, que a gente achou que ia ser sempre assim. Só que não é bem assim, né, gente? A vida não é assim, né? A vida não é só um mar de rosas e a vida também não é só tempestade, né? Altos e baixos. E a gente tem que ter maturidade, sabedoria para saber lidar com esses altos e baixos na vida. E foi assim que aconteceu, né? Altos e baixos, tanto para mim quanto para Val, muita coisa aconteceu. Eu tive que parar com o meu brechó, eu tive que sair do grupo, né? Por questões pessoais a serem resolvidas, que na época eu não tava dedicando ao grupo como o grupo precisava, e eu, para não atrapalhar, decidi sair e resolver as coisas que estavam pendentes na minha vida. Mas eu tenho certeza que essa pessoa que hoje ainda está na liderança do grupo, que é a Val, ela vem fazendo um ótimo serviço, né? Porque eu falo demais e já esse story já estourou, né? Eu só quero dizer, agradecer a Val por ter acreditado, por ter abraçado, ter continuado esse projeto tão maravilhoso. Você merece todo o reconhecimento desses 10 anos que você tá à frente, né? Que venha mais 10 anos, entendeu? E que seja tão grandioso como foi no começo. E vai vir muitos outros brechós vão passar. Tenho a agradecer a todas as meninas que eu não me recordo, me perdoem, de todos os brechós que participaram, até a época em que eu fiquei, mas foram pessoas maravilhosas, pessoas com histórias de vida incríveis, que algumas, a maioria eu lembro das histórias que me marcaram e me incentivaram, né? Então assim, eu fico emocionada lembrar de falar, porque é uma história bonita, né? Apesar de eu não estar mais fazendo parte do grupo, mas é um projeto muito bonito e que eu tenho certeza que, assim como lá há 10 anos atrás
desde a época que a gente conversava sobre idealizando o projeto, Val, esse projeto coletivo ele vai ter reconhecimento nacional um dia. Isso eu tenho certeza, porque, para quem não sabe, é o primeiro coletivo de brechós do Brasil, tá? É bom frisar isso. Não tem nenhum coletivo de brechós antes do coletivo. Isso eu me lembro na época, eu e a Val, a gente pesquisou bastante, a gente foi atrás e não tem. Não tem. O coletivo de brechós, nós amamos brechós, é o primeiro do Brasil, tá? E um dia terá reconhecimento nacional. E para vocês, brechós, meninas, meninos, que fazem parte hoje, atualmente, do coletivo, eu só tenho a dizer assim, abracem esse projeto, acrescentem ideias, ajudem a crescer, porque o projeto é coletivo, já diz, é de todas vocês. Então, assim, ele crescendo, vocês vão crescer também. Então, vocês têm que ter uma visão além, né? Eu não só financeira, eu vou pro bazar, vou pra feira, vou pro evento só pra vender o meu brechó. Não, acrescentem tudo que vocês puderem, aprendam, porque vocês são empreendedoras. Brechó não é bazar, tá? Tenham eles como sua loja de roupa, semi-usada, usada, enfim. E abracem, ajudem a Val, que esse projeto é maravilhoso, tem muito pra chegar, tem muito pra chegar muito longe, tá? Eu sei que no Brasil ainda rola um preconceito, né? Não tem certas cidades, certas capitais que o preconceito é mais forte, mas tá mudando, aos poucos tá mudando, mas assim, em outros países é moda sustentável, gente. Então não é só economia, não é só vou no brechó para isso, para comprar uma roupa mais em conta. Não é só isso, é cultura, sabe? É moda sustentável, é equilíbrio, entendeu? Você pode gostar de roupa nova, comprada numa loja, nessas lojas de departamento, mas permita conhecer um pouco mais sobre esse mundo do brechó. É encantador, gente. A feita que você conhece a primeira vez, você não consegue sair. Eu posso falar por mim. Mais uma vez, e finalizando, meus parabéns ao coletivo de brechós por 10 anos de estrada, que venham mais 10 e mais 10 e mais 10 e mais 10, por aí vai. Parabéns, Val, por estar à frente liderando esse grupo, e parabéns a todas aquelas guerreiras que viram lá de 10 anos atrás. Umas pararam, para as que estão hoje atualmente no grupo. Meus parabéns a todas vocês, porque todas vocês fizeram e fazem a história do coletivo de brechós. Meus parabéns e que venham mais 10 anos.